Boa noite, boa noite, Noite, moça boa toda. noite, Thaís, tudo bem? Ei, Tainara, ei, Felipe, Bem, Grazi, Letícia, Júlia, Pamela. Oi, oi, gente, boa noite, ei, Júlia, tá joia? Pedro entrando, Pamela entrando, que coisa boa. Saudade de vocês, gente. Sejam bem-vindos. Vamos aí começar mais uma quinta-feira, né? Que coisa boa. E aí, Pedro, hoje você não vai ficar só caladinho, não, vai? Vou não, hoje eu vou participar. Então tá bom, então tá bom. Semana passada eu fiquei cabreira. Você tava aqui, mas você tava caladinho. Não gostei, não. Gente, que coisa boa. Boa noite a todo mundo, viu? Vamos dar início. Hoje a gente vai falar de uma quantidade maior, né, de protozoários. Na verdade, até chama a atenção de vocês aquilo que eu falei antes. Serei mais objetiva de uma maneira geral aos protozoários, uma vez que nós, né, para a gente poder dar, né, um montante em relação os outros conteúdos também, tá bom? Só Lu, Oi, diga. oi, desculpa, só antes de você começar, eu tava com uma dúvida. Pode falar, Tainara. Eu vi os exercícios na unidade 3 e 4. Não sei se você chegou a falar na aula passada, mas eu tive um problema, eu não consegui terminar de assistir. Tem já Certo. data para poder entregar os exercícios, Lu? Tem, é o dia 25 de maio, Tainara. Na Ah, tá. verdade, tá postado na unidade 1, seção 1, tem lá o quadro de distribuição de pontos, então ele Uhum. indica o que fazer e a data da entrega também. Tá? É Ok, porque às então vezes os vocês dois não é para o dia prestaram 25, atenção. né? Todos dois. É porque eu coloquei todas as minhas atividades o mais tarde possível. E porque a gente tem data para poder fazer os lançamentos, né? Então Tá não pode ok. passar do dia 25. Eu também peço vocês para estudar, para acompanhar, né? Porque a gente vai caminhando já para né, o final do semestre, de alguma forma. Daqui a pouco é época de prova. Então, assim, para ficarem atentos, né? Vamos estudando aí paralelo, para a gente poder, na verdade, né, não deixar nada para a última hora, tá bom? Ah, não, tá ótimo, Lu. Obrigada, viu? De nada, Tainara. Então vamos, gente. Então, como sempre, eu deixo vocês à vontade para poder participar, tá? Mas ao mesmo tempo, hoje eu serei um pouco mais objetiva para a gente poder cumprir mesmo todos os protozoários, que eu acho importante, pelo menos, a gente relembrá-los, né? Embora eu lembre que eu já perguntei a vocês dentro da parasitologia, mas só para lembrá-los algumas características básicas, tá bom? Não vou ficar aqui atendo excesso, não. Qualquer coisa perguntam para a gente poder trabalhar de uma maneira mais objetiva. Bem, o nosso primeiro agente etiológico já trabalhar é a tamoeba histolítica, né? Chamando a atenção de vocês, recordando que as amebas, de uma maneira geral, elas estão presentes, né? Muitas das vezes presentes, mas não necessariamente causam prejuízos à nossa saúde. Mas existe essa espécie, que é a entamoeba histolítica, da qual chamava atenção, porque eles faziam às vezes exames, né? Viam que havia, por exemplo, feridas, perfurações intestinais e de repente entamoeba histolítica. Outra situação, entamoeba histolítica. Então eles verificaram que era uma situação acima, né? Na verdade, de ser uma mera coincidência. Que então essa espécie ela tinha algum potencial patogênico que eventualmente promovia as alterações no trato digestório, tá? Então é aí que eles literalmente identificaram essa sendo uma espécie, né? Da qual tem um potencial patogênico para o ser humano, tá certo? Chama a atenção de vocês que, de uma maneira geral, existe uma ampla distribuição dessa espécie, tá? Para vocês terem uma ideia, 10% da população mundial é positiva para ela. Então, um contingente muito grande para ela também ser deixada de lado, né? Quando a gente fala de protozoário, como nós
falamos semana passada, né? É muito importante que a gente relembre as formas morfológicas, porque a partir do momento que nós relembramos as formas morfológicas, nós, na verdade, podemos destacar aquelas que são de formas de transmissão, né? E aqui em Tamoeba, nós temos duas formas clássicas, embora exista pré-cisto, metacisto, mas enfim, a forma clássica observada é a forma de trofozoíta, que reparem vocês aqui, ela é uma forma, inclusive, com emissão de pseudópodos, né? E a forma de cisto. Aqui nessa representação, eu chamo a atenção de vocês que nós temos a Entamoeba histolítica e a Entamoeba coli. Por que disso? Porque, se vocês observarem, elas são muito semelhantes, né? Para poder, em termos de identificação, inclusive na forma de cisto. Mas existem algumas características que são importantes a gente pontuar, porque ajuda a deferir, né? Eventualmente verificando no material, a gente consegue saber. Reparem vocês que, de uma maneira geral, a melhor maneira de identificar uma espécie da outra é principalmente, inclusive, na forma de cisto. Reparem que os cistos da Entamoeba histolítica, ele vai apresentar, na verdade, até cerca de 4 núcleos. Essas estruturas aqui, ó, são as estruturas de núcleo. Inclusive, o autor fez aqui uma representação maior, né? Reparem vocês que aqui é a distribuição da cromatina. Bem, por que disso? Porque na Entamoeba coli, que também é o formato de cisto, ela possa vir a ter até 8 núcleos dentro de uma estrutura única de cisto. Então, isso ajuda, né, a fazer ali a caracterização e, eventualmente, no diagnóstico, saber se o indivíduo está com a Entamoeba histolítica ou a Entamoeba coli, que naturalmente está presente em nós também, tá? Então, isso é um fator de diferenciação. Como eu chamo aqui a atenção de vocês, essa observação ela é clássica justamente da estrutura de núcleo, que é a maneira mais clara, né, de identificação de uma espécie em relação à outra. Aqui existe uma característica clássica da Entamoeba, que é porque a gente fala que os cistos são birrefringentes. Reparem aqui que existe, né, uma orla ao entorno do cisto que causa essa birrefringência na hora que a gente observa o material, né? E então isso daqui é uma característica também da Entamoeba, que é perceptível, né? Além de tudo, logicamente, junto com a observação da quantidade dos núcleos. Aqui eu coloco para vocês, só para vocês terem uma ideia, o tanto que eventualmente a presença da Entamoeba histolítica possa causar prejuízos ao trato intestinal, né? Inclusive aqui é justamente aquela situação que eu pontuei para vocês. Reparem que nós temos aqui um corte histológico do intestino delgado, tá? E que aqui, ó, é um abscesso. E é justamente isso que eu comentei com vocês. O indivíduo tem queixa clínica, faz uma endoscopia, retira-se ali um fragmento, faz biópsia e posteriormente eles verificam que nesse abscesso tem a indicação, tem a presença de Entamoeba histolítica, né? Então foi isso que eu comentei com vocês. Deixa de ser uma mera coincidência a partir do momento que se observa isso em maior quantidade, né? Maior proporção. Em termos do ciclo biológico, e aqui eu destaco a vocês, percebam que a maneira, né, de infecção é a ingesta dos cistos, tá? Dos cistos, nós falamos dos cistos maduros, porque ele acaba ele sofrendo o processo de maturação no meio externo, tá? Mas quando a gente tem a ingesta desses cistos, quer seja por água, alimentos contaminados, obviamente ele acaba evadindo o ambiente intestinal, né? E nós vamos ver que eles vão colonizar precisamente a região do intestino grosso, tá? Que é um local, inclusive, onde eles vão se manter, poder, inclusive, promover também danos, tá? E é clássico que eu chamo a atenção de vocês, gente, que a partir do momento que eles colonizam o trato intestinal, logicamente, aqui o indivíduo começa também a ter a liberação, né, de cistos nas fezes.
Mas um detalhe também interessante de se chamar a atenção no ciclo da entamoeba histolítica é a possibilidade dessas setinhas vermelhas aqui. O que significa isso? Embora a gente sempre associe de uma maneira muito clara entamoeba ao ambiente intestinal, existe também a possibilidade do parasita evadir para outros ambientes, locais ectópicos. Por que ectópicos? Porque não são locais dos quais normalmente se observa, né? Mas existe a possibilidade, tá, do parasito evadir o fígado, pulmão e até mesmo ambiente cerebral. É óbvio que, uma vez eles indo para esses ambientes, eles possam causar prejuízos, né, à saúde e manifestações clínicas diversificadas. Não é comum, mas ao mesmo tempo é possível e já relatado na literatura. Então, a gente não possa deixar, né, de lado essa possibilidade, tá? E para vocês verem, né, mais uma vez, a estrutura, isso aqui é um clofozoíta, e que é muito presente, né, justamente nesses ambientes de ulcerações intestinais que eu falei com vocês. Grande parcela da população com entamoeba histolítica, às vezes nem vai saber que tem, porque são assintomáticos, mas há aqueles que venham ter sintomatologia e principalmente essa sintomatologia causando ulcerações intestinais que tendem, né, a ser principal queixa desses pacientes. É lógico que problemas também de diarreia, desconforto intestinal também são observados, tá bom? E aqui, aquela situação que eu comentei com vocês, da possibilidade de manifestações clínicas associadas à presença ectópica do parasita, tá? Então, ele pode invadir ambiente de fígado, até mesmo tecido, pulmonar, cérebro, ou seja, ele pode invadir outros órgãos. Chamando a atenção que, como, por exemplo, o fígado, nem sempre, né, a pessoa, às vezes, vai sentir necessariamente situação dolorosa, porque o fígado, por exemplo, é um órgão silencioso, mas existe um prejuízo, né, que a partir do momento que ele vai se manifestando e criando essa presença nesses órgãos, independente de uma queixa clínica mais contundente ou não, o grande prejuízo é os danos teciduais que ele possa causar ao órgão e, consequentemente, né, comprometer a função deste órgão, tá bom? Aqui, como toda parasitologia, né? Logicamente que as queixas clínicas, que as manifestações, elas possam direcionar, mas é completamente difícil você fazer uma menção, né, muito assertiva, porque inclusive várias queixas clínicas, elas são muito comuns a uma gama muito grande, né, de outros quadros patológicos. Então, sempre, lógico, é necessário fazer-se um exame laboratorial. E aqui o que a gente chama atenção, que para a entamoeba histolítica é interessante que o material seja colhido em conservantes, uma vez que é muito frequente os indivíduos às vezes apresentarem diarreia, então fezes diarreicas acaba às vezes comprometendo, né, a viabilidade do parasita e a observação dele, e é também interessante que possa ser colhido em dias alternados, ou seja, no único frasco, eventualmente terá ali material fecal de cerca de 3 dias, né? Então, isso por quê? Porque favorece, né, que você venha a ter uma amostra e que, de repente, você consiga dar um verdadeiro positivo, né? Senão você, às vezes, possa cair no risco de ter falsos negativos. Isso é uma característica muito comum dentro da parasitologia, né? Isso aqui só para recordá-los em relação a isso. Em relação a tratamento, isso é apenas para a gente compor e ter uma noção e recordar, né? Para mumicina, eritromicina, enfim, mas são medicamentos sempre precisam de ser prescritos por médicos, né? No sentido de que possam, na verdade, não só matar o parasita, mas principalmente a poder agir de tal forma a melhorar, né, os danos dos quais eles provocam ao nosso ambiente
orgânico, tá bom? Então, logicamente, aqui em termos de tratamento, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E eles podem fazer algumas alterações ali medicamentosas em função da possibilidade, né, do parasita, por exemplo, estar em diferentes locais. Mas isso é por isso que é muito importante uma avaliação clínica, juntamente com toda a característica de sintomatologia do indivíduo, que aí, né, diante do conjunto, eles possam melhor entender qual que seria a principal via de tratamento. Aqui, se vocês tiverem alguma questão pontual, tá? Porque hoje esses protozoários, eles são com um apanhado mais básico mesmo, né? Sem sair muitos detalhes aqui. Eu estou querendo recordá-los. Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Posso passar para o próximo? Então, da giardíase, tá certo? Qualquer coisa, deixa vocês à vontade, por favor, tá? Oi, diga, Felipe. Não, eu falei que tá bom. Então, já valeu, ouvi a sua voz. Tá joia, Felipe? Então, tá bom. Olhem só. Agora eu vou recordá-los da giardíase, Giardia lamblia. Olha que, do ponto de vista biológico, né? A gente que é biólogo, a gente acha tudo bonito. Tem aluno que briga comigo na hora que eu falo isso. Olhem só. Ah, professora, vê se é bonito. Eu falei assim, E chama a atenção de vocês, porque a giardia, eles inclusive gostam muito até da própria imagem dela, né? Do desenho esquemático, até em algumas questões aí externas de concurso, né? Então, é sempre importante chamar a atenção dos alunos em relação a isso. Percebam vocês que ele é um protozoário flagelado, né? E a giardia, ela apresenta também classicamente duas formas morfológicas. A de trofozoito e a forma de cisto, né? É importante que aqui essa forma trofozoíta da giardia, reparem que ela apresenta nessas estruturas que são os discos, né? São discos que ela utiliza, inclusive, para aderir à superfície da mucosa, tá? Além de ter essa estrutura central aqui, ó, que é o aquisóstilo. Então, ele é, inclusive, perceptível por nós, né? Na imagem sobre fotografia microscopia óptica, a gente consegue perceber a presença dos discos e a presença do aquisóstilo, além, lógico, né? Dos flagelos aqui esvoaçantes. Bem, destaco a vocês que ela apresenta 4 pares de flagelos, estruturas inclusive que os ajudam, né, ali na locomoção. Essa forma é uma forma de adesão à mucosa intestinal, né, e que inclusive vai ficar ali comprometendo a absorção de líquidos e nutrientes, tá? Aqui a forma de cisto, reparem vocês que aqui no caso específico eles possuem 4, mas eles possam ter de 2 a 4 núcleos, tá? Bem, esse, né, é o considerado o primeiro protozoário intestinal conhecido, porque quando a gente fala muito da parasitologia e a gente tem essa pegada intestinal, é muito tendencioso as pessoas só lembrarem de eumintos, né? E vocês viram, nós falamos em tamanho abistolítica, Giardia lamblia, e inclusive ela foi negligenciada por muito tempo, e depois que eles fizeram a conotação. Se a gente observar, é muito comum as crianças terem prejuízos intestinais, queixas intestinais reais, né? Só que depois cresce, se desenvolve e essa queixa fica mais em segundo plano. Então, hoje eles conseguem verificar que existe uma gama muito grande na população que é muito prevalente para a Giardia lamblia, principalmente na infância, e que naquele momento ela promove, né, uma sintomatologia bastante aguçada. Eu gosto muito dessas fotos. Repare principalmente essa daqui, olha. Porque ela mostra ao aluno, né? Primeiro aqui eu tenho uma quantidade maior, inclusive eu que não consegui, vi uma vez uma apresentação, já procurei demais. Praticamente um tapete de giardia no intestino, tá? Se alguém algum dia achar aí, pode me enviar, porque, enfim, eu não consigo achar essa imagem.
mas ela é muito representativa, né? Por quê? A gente consegue verificar que ela vai ficar aderida à mucosa e, consequentemente, é esse fator que vai interferir tanto na absorção, né, de água e nutrientes, tá? Então, observando aqui, também visível para a gente verificar aqueles discos adesivos, né? Essa imagem, então, parece que se ela aproximar da parede, ela até prega, né? Então, só para a gente perceber, porque uma coisa é a gente falar da funcionalidade, né? Outra coisa é o que as imagens nos retratam, e aí eu acredito que para nós fica ainda muito mais fácil, muito mais claro, né? Observar estrutura e função. O ciclo biológico é absolutamente simples, né? Lembrando a vocês que a maneira de transmissão de contaminação é justamente através da ingesta de água e alimentos contaminados, com os cistos da giardia. Logicamente, ele cai no ambiente intestinal e aqui aquele cisto vai se desenvolver, transformando-se em forma de trofozoito. A forma de trofozoito é a forma de replicação, né, por divisão binária e, consequentemente, colonizando todo o intestino, tá? Finalmente, essas formas trofozoítas vão novamente transformar-se em cistos, que são as formas que tendem a sair em maior proporção ali, juntamente com o material fecal. É lógico, e eu chamo a atenção de vocês, sei que não é novidade, mas a gente precisa muito repetir isso. Reparem como que em vários casos dentro da parasitologia, muita coisa seria evitada através do saneamento básico, né? E educação sanitária para as pessoas. Então, isso aqui é muito importante a gente sempre pontuar essa importância, porque a gente sabe o tanto ainda que estamos longe de índices, né, que seriam mais satisfatórios. Bem, e é um cíclico, né? Obviamente, a partir desse momento, torna-se cíclico, porque a pessoa vai defecar, vai liberar esse material, podendo contaminar águas e alimentos, e, consequentemente, por isso, né, que é tão frequente. E chama a atenção de vocês outro fato, né? Muito presente também nas crianças, e nós sabemos também que, por mais que se fale, cuidado que se tenha, as crianças, na hora que a gente observa, elas já fizeram, né, coisas incríveis. Eu mesmo sempre falo, teve uma vez assim, foi uma fração de segundo. Clarinha estava com pirulito na boca, pirulito saiu da boca dela, foi para a boca do cachorro e voltou para a boca dela, né? Eu sempre falo isso porque também a gente é obrigada a dizer, né, de que existem algumas coisas que ocorrem ao longo da vida que fogem ao controle também, né? Bem, isso de uma maneira geral, não só logicamente, isso a todos nós. Aqui, chamando a atenção de vocês, justamente para aquela colonização, né, que também essa imagem, eu acho que ela é bastante sugestiva para todos nós, de mostrar o tanto que a presença física da giardia vai dificultar, comprometer a absorção, né? Aí dá para a gente perceber que há causas, de fato, mal-estar digestório, diarreia, né? Todo esse processo que, logicamente, acaba sendo bastante comprometedor. Como eu acabei de falar, é justamente esse processo diarreico que é intenso. Eu sempre chamo a atenção do meu aluno, porque na hora que a gente fala de diarreia em giardia, parece que a gente está falando de uma diarreia qualquer, e ela não é. Na verdade, é uma situação onde a gente percebe uma intensidade muito grande, né? O material, ele promove, de fato, esse prejuízo de absorção, então acaba tendo a eliminação do alimento juntamente com a água de uma maneira muito intensa. Promove um odor bastante fétido, né? Além de tudo, aquele acompanhamento de dores. Por quê? Acúmulo de gases, né? Então, isso acaba trazendo essa sintomatologia muito aguçada. E é muito característica, né? Essa intensidade toda na fase aguda, que é onde a gente tende a ter, inclusive, maiores índices de parasito na cavidade intestinal. Posteriormente, a gente fala que o indivíduo positivo ele possa ter a cronificação desse processo, ou seja, ele vai se tornar mais duradouro,
né? E aí, muitas das vezes, até diminuindo um pouco a sintomatologia, ou até mesmo aqueles que não venham sentir mais nada. O que às vezes também gera um comprometimento, porque também é muito ruim o indivíduo ser positivo e não sentir nada, no sentido de que ele não sabe e aí possa continuar nesse processo, não é tratado e o processo de transmissão, né? Então, isso que são fatores que são importantes. Diagnóstico, mais uma vez, a sintomatologia possa ser sugestiva, mas o exame conclusivo é o laboratorial, né? Hoje a gente vai identificar a presença de cistos e trofozoídeos, tá? Como, mais uma vez, o material, né, que é o material fecal, é muito diarreico, sempre nesses casos é considerado, sim, é indicado que o material seja colhido, né, em conservador, tá? Não necessariamente colher em laboratório. Hoje em dia utiliza-se, hoje tem essa situação, né, de poder recolher o material em conservador, justamente porque parece contraditório, mas o fato do material fecal ser diarreico leva, inclusive, a maior probabilidade de desidratação, tá? Dos cistos, dos trofozoítos. Então, é por isso que é necessário manter-se em solução de conservação, tá? Bem, chama atenção que muitas das vezes a gente tem uma baixa positividade, né? Por isso, como eu falei com vocês, que é muito importante também recolher o material em solução fixadora, mas da alternância, né? Para diminuir esses falsos negativos, que é muito comum dentro da parasitologia, né, gente? A gente, na verdade, precisa de relembrar isso, porque essa é uma característica, ela é uma realidade, né? Aqui, como eu falei com vocês, eu sempre deixo falando sobre tratamento, porque fica para a gente uma expectativa, né? Embora sempre reforçando que medicação deva ser prescrita por médicos, né? Mas aqui, secnidazol, tinidazol, metronidazol, eu até coloco mais para chamar a atenção o quanto que são os mesmos, né? Se a gente observar dentro da parasitologia, a gente não tem um universo muito grande de possibilidades, né? São normalmente uma grande cartela de sempre os mesmos medicamentos, independente, às vezes, de determinadas espécies, tá? Aqui, então, em termos, chamando a atenção de vocês, daqueles protozoários que causam prejuízos intestinais, né? A Entamoeba histolítica e a Giardia lamblia, que a gente acabou de verificar, tá? Então, até peço a vocês, na hora de estudar, para relembrar, que façam anotação, um quadro, para vocês relembrarem, né? Quais que são, na verdade, que tem aquela conotação de sintomatologia, prejuízos intestinais, outros que venham, às vezes, ser mais específicos, né? Igual agora mesmo vou falar para vocês de tricomonas vaginalis, e aqui dentro da parasitologia ele está bem só, né? Porque ele promove danos, nós vamos ver, inclusive na região genital. Então, aí ele acaba ficando aqui para nós, dentro da nossa parasitologia, com uma sintomatologia bastante mais específica, né? Mas, de qualquer forma, eu peço a vocês e recomendo que, na hora de estudar, para relembrar, né, os agentes etiológicos diversos, façam um quadro, associem as manifestações, verifiquem aquilo que possa fazer um link, né? Ou daquilo que está mais particular, tá bom? Vou mostrar para vocês o Trichomonas vaginalis. Reparem, outro protozoário, também flagelado, né? Com a estrutura do axóstilo também aqui presente. Essas estruturas de axóstilo, gente, tanto para Giardia como para Trichomonas, ajudam a manter a arquitetura do parasita, tá? Embora nós iremos perceber aqui no Trichomonas vaginalis, já que ele
existe aqui uma única forma morfológica, que é a forma de trofozoito, tá? Ele é considerado polimórfico. O que vem a ser isso? Porque na hora que a gente observa as imagens, nem sempre a gente consegue observar que todos os espécimes, né, estão exatamente com o mesmo formato. Então, é por isso que a gente fala que existe um polimorfismo, uma morfologia que possa ter a variação dentro de uma única forma morfológica, tá? Ele possa emitir pseudópodos, né? Isso pode promover essa variação, tá? Como eu falei com vocês, aqui a presença do arco exóstilo, tá? Aqui as estruturas, a estrutura do flagelo. Bem, e o que nós observamos, tá? Ele apresenta uma estrutura nuclear única e elíptica, né? Que é clássico dele também, da gente observar. E ele é muito suscetível a variações ambientais. Então, o que a gente observa? Que o Trichomonas vaginalis, ele vai ser dependente de pH, de temperatura, da oferta de oxigênio. Então, ele, de uma maneira geral, ele tende, às vezes, a não manter-se por muito tempo em algumas superfícies, tá? Isso, inclusive, é muito bom e ainda bem, porque isso acaba podendo limitar um pouquinho ali a probabilidade, né, de transmissão, tá? Vocês vão ver, eu vou chamar atenção em relação a isso. Olha aqui nessas imagens, aqui são imagens de mucosa vaginal, tá? Aqui dá para vocês perceberem o tanto que ele possa ter esse polimorfismo, né? Por mais que a gente fale de um formato e é a forma única de trofozoita, mas pelo fato dele poder emitir pseudópodos, na hora que a gente observa, não tem necessariamente um formato único, né? Existe essa variação. Bem, ele, e aqui eu até vou explorar em termos de imagem, como Trichomonas vaginalis adere à mucosa vaginal, e ele, à semelhança do que a gente viu lá na giardia, né, que coloniza uma mucosa intestinal, aqui Trichomonas vai colonizar a mucosa vaginal e promover danos teciduais, né? Olhem só, é uma região absolutamente sensível, um tecido fino e delicado, e do qual, com a presença deste protozoário, acaba promovendo, né, danos à mucosa. Aqui nesse ciclo biológico, é um ciclo biológico que, de uma maneira geral, né, super simples, chama a atenção de vocês, a transmissão clássica é a via sexual. Tá? Mas isso não significa de forma alguma que, porventura, não possa ocorrer outras situações. Inclusive isso, de início, eles achavam que a transmissão sexual era a única maneira, né, de um indivíduo positivo transmitir para o outro, né? Só que eles começaram a verificar que existiam crianças também positivas com tricomonas vaginalis. Bem, isso de início, lógico, né, chamava atenção, mas verificaram que não eram crianças, que realmente não tinham tido absolutamente nada, nem abuso, nada que viesse justificar. Então é que eles verificaram que, embora o parasita ele seja de fato sensível a variações de temperatura, ambiente, mas ele ainda consegue manter-se por um intervalo de tempo. Então é justamente por isso que a gente também deva redobrar o cuidado. Por exemplo, não ficar, né, usando nem emprestando roupa íntima de um para o outro, ali na hora do banho, cuidado, né, com ali o que a gente usa. Às vezes a mãe faz a sua higiene pessoal, aí vem a menina e possa usar o mesmo item. Então, quando a gente tem essa possibilidade rápida, né, de utilizar e de entrar em contato muito próximo, favorece eventualmente a transmissão, tá? Eu sempre brinco e falo com vocês em sala de aula, por exemplo, vai para um churrasco, tem piscina, a colega não levou biquíni, né? Aí, não, tá aqui, ó. Eu usei, eu experimentei, mas eu prefiro usar o outro. Pode usar.
Então, acaba que, sem querer, eu falo isso só para a gente imaginar, existem algumas circunstâncias que as pessoas possam, muitas das vezes, cair, né, não parar para pensar e, às vezes, utilizar uma peça que já tinha sido experimentada pelo outro. Vai, não preciso de ir longe, né, gente? Só fazer um parênteses aqui. Tem gente que está vendendo máscara e deixando o outro experimentar para ver se ela é o ideal. Imagina. Então, só para mostrar e destacar que, de uma maneira geral, se a gente não tiver cuidado, por mais que às vezes na hora que a gente fala, nossa, não imagine, vê se eu vou usar. Mas, lógico, em algumas situações as pessoas acabam, às vezes, cometendo verdadeiros pecados, né? Além, lógico, nós, né? Nós, principalmente nós mulheres, que ali no banheiro público, por uma questão anatômica, a gente não tem a característica dos rapazes, que a gente pode manter-se de pé, né? A gente não deva de forma alguma entrar em contato, né, com aquela superfície ali do banheiro público, mas ao mesmo tempo tem hora que a gente possa, né, sem querer esbarrar, entrar em contato. Então, são proximidades que eventualmente numa circunstância ali, se estiver contaminado, né, a possibilidade ali de transmissão, tá bom? Aí o fato é isso mesmo, o indivíduo positivo, ele vai transmitir para o seu parceiro, tá? E é justamente por isso que a gente chama a atenção que uma vez um indivíduo positivo, seja ele identificado macho ou fêmea, seu parceiro precisa também ser tratado, tá bom? Porque senão só eu trato, meu parceiro não. Durante o ato sexual, a questão fica cíclica, tá bom? Só chama atenção aqui para a gente perceber o quanto, né, que no caso, na tricomonas, a sintomatologia feminina ela é muito mais pronunciada, não significa que os rapazes não possam ter, mas nós somos as principais portadoras e que viemos, né, a ter queixas clínicas. E isso é muito justificado pelas características anatômicas. Os indivíduos do sexo masculino têm aqui no canal da uretra um canal único, ao reprodutor e ao urinário. Então, acaba que esse ambiente, até mesmo pelo próprio jato, né, de urina, a acidez, faz com que esse ambiente realmente esteja longe, né, de ser propício ao bom desenvolvimento, no caso do tricomonas, já que ele é muito susceptível, inclusive, a pH, né? Aqui no caso, nós fêmeas, nós temos canais distintos. Nós temos o canal urinário, né, que é a bexiga aqui, o canal da uretra, e aqui o canal vaginal. Então, são áreas distintas, embora tudo muito próximo, né, mas, consequentemente, que favorece mais, uma vez a presença, a colonização e a fixação do parasito nessa região, tá? É importante destacar isso, né, porque isso faz diferença sim. Como eu falei com vocês, a sintomatologia em nós mulheres, ela é muito mais pronunciada, inclusive com ardor, dificuldade, né? Inclusive, ele tende a se estender. Embora ele classicamente fique na região genital, região da vagina, é muito clássico também ele poder se estender, evadir e até mesmo poder colonizar o canal da uretra, tá? Gerando também esse desconforto ao urinar. De uma maneira geral, ele possa, às vezes, ficar incubados por até cerca de 20 dias. O que significa isso? Entre aquele ato sexual onde o indivíduo, né, adquiriu tricomonas vaginais até as primeiras manifestações clínicas, tá? Aqui existe até uma alteração. Diga, Pedro. Quando há uma baixa uma queda na imunidade do homem, ele pode apresentar sintomas também ou não? Pedro, baixa imunológica, ele é um campo assim aberto para que tudo isso que normalmente, né, a gente fala assim, na maioria das vezes não ocorre, mas nessas questões de baixa imunológica, Pedro, qualquer micro-organismo, ele acaba podendo, né, promover danos e ter o seu desenvolvimento e promover sintomatologia mais intensa. Então, sim,
essa questão, porque na baixa imunológica você acaba propiciando, né, no organismo o desenvolvimento, interferindo também, inclusive nesses aspectos, interferindo no corpo como um todo, promovendo alterações, inclusive de uma maneira generalizada. Então, sim, Pedro, é possível sim, tá? Lógico que não necessariamente está vinculado a isso, mas possa sim. Baixa imunológica, ela tira tudo isso que a gente fala, que ocorre com maior frequência, esse indivíduo ele acaba estando susceptível a essas variações, tá? Bem, aqui chamando a atenção, inclusive, né, que dentro da sintomatologia, além daquela queixa do desconforto, há também uma alteração no próprio corrimento vaginal, né, que tende a ter um odor fétido. A mulher percebe que aquele odor ele está pronunciado. A coloração também ela fica amarela esverdeada, inclusive com a possibilidade de bolhas, né? Justamente por essas alterações e fermentação mesmo no ambiente, tá? Como eu falei com vocês, essa irritação e dor ao urinar, como eu tinha falado anteriormente, desconforto, inclusive no próprio ato sexual. E chama atenção. Aqui, inclusive, Pedro, olha, te ajuda muito a justificar a sua pergunta, porque a baixa imunológica, ela compromete todos, inclusive na mulher. E na hora que a gente fala que nas mulheres grávidas, né, essa sintomatologia, ela tende ainda a ser mais pronunciada, justamente porque durante a gravidez, nós temos uma baixa no nosso sistema imunológico, tá? Então, inclusive aqui em nós, fêmeas, diante dessa circunstância, nós temos uma tendência maior, inclusive, de ter maiores sintomas, maiores queixas clínicas, tá? Também vinculado, mas isso aqui tem uma variação muito grande, né? E cada vez mais o uso, né, de anticoncepcionais orais tem promovido menos alterações corporais em função desses medicamentos estarem sendo produzidos de uma maneira menos, né, que tende a promover menos efeitos colaterais, tá? Aqui colocando para vocês em termos, né, quando eu falei do corrimento bolhoso, né, inclusive tem um pronunciamento disso em toda a região vaginal, tá? O diagnóstico, eu sempre chamo a atenção de vocês que o diagnóstico ele não é confortável, porque a mulher deva recolher esse material em laboratório, né? E é um desconforto, né? Afinal de contas, a mulher fica ali vulnerável, enfim, né? Invasivo, né? Então dá uma queixa muito grande, mas é a melhor maneira, porque como o parasito, ele acaba sendo muito susceptível a variações do meio. Então, se ela colher em casa para levar ao laboratório, para ele ter identificação, às vezes isso já compromete e não vai ser possível a identificação, tá? Ô, Lu, Oi, diga, Pedro. no caso do tratamento do homem, para ter certeza que não tem mais parásito vivendo nele, como que faz o teste? Ô, Pedro, normalmente eles não tendem a não ter necessariamente de fazer novos testes, não. O que se faz é o seguinte: primeiro, que os indivíduos envolvidos, né, os parceiros, eles sejam medicados e que não venham apresentar mais sintomatologia. Não tem a necessidade, a obrigatoriedade de se fazer o teste. Mesmo porque, igual eu falei do diagnóstico, que a mulher tem que colher o material em laboratório, os homens também, tá? Só que aí é estimulado que ele faça masturbação. E aí recolhe o material no potezinho, tá? O que também não é muito cômodo, né? São situações meio invasivas, desconfortantes, então acaba que isso só em último caso, tá?
de uma maneira geral, como a gente estava falando, o indivíduo foi tratado, não tem manifestação clínica, seu parceiro, sua parceira também não tem, então não tem a necessidade, a não ser que, por uma característica clínica, o médico queira atestar. Se fosse o caso, tinha que fazer o exame eu mesmo. Entendi. Tá? Não tem, mas não tem essa obrigatoriedade, não. Normalmente, porque como a manifestação clínica, principalmente nas mulheres, é mais contundente, e aí é o seguinte, medicação para os parceiros envolvidos. Parou, não tem ali queixa, não tem corrimento, porque no macho, ele também tende a ter uma secreçãozinha que possa sair ali na região peniana. Então, ele também possa ter essa observação e depois perceber que não está tendo mais nenhum desconforto para urinar. Enfim, isso normalmente se basta e não tem a necessidade de comprovar, né, que realmente foi eficaz, tá? Uhum. Aqui, como eu falei, a maioria, isso não significa que não possa ocorrer, a maioria dos homens são assintomáticos pelos casos que eu já falei anteriormente. E aqueles que chegam, né, a ter uma sensação de desconforto, principalmente durante o ato de urinar, tá? Bem, para vocês terem uma ideia, isso, né, a presença de tricomonas vaginalis, ele possa ter correlações, inclusive um pouco mais sérias, né, no sentido de que a mulher grávida, ela possa eventualmente isso ser um motivo de prematuridade, tá? Crianças que possam, inclusive, diante da prematuridade, até mesmo nascerem, né, com um peso muito baixo, isso às vezes poder até promover morte neonatal. Indivíduos que venham ter, às vezes, né, diagnosticado, tratou, passou. Diagnosticado, tratou e passou. Ou seja, infecções muito recorrentes, isso não significa que isso vai acontecer, mas eles já perceberam que essas mulheres que têm episódios muito recorrentes, porventura, possam ter maior risco de infertilidade, tá? E uma outra coisa também que eu acho importante destacar é que pelo fato do tricomonas promover danos, né, à mucosa vaginal, a própria, né, se for o caso nos machos, no canal do uretra, enfim, susceptibiliza, favorece que diante de um ato sexual desprotegido possa favorecer a transmissão de HIV, tá? Por quê? Imagina uma região vaginal, um epitélio, né, que sofreu agressão, pequenos pontinhos ali, que a gente fala petequiais, né, de pequenos sangramentozinhos, pequenas situações em que conferem a esse tecido um agravo. Então, diante de um sexo desprotegido, com um parceiro, né, positivo, eventualmente possa favorecer. Então, isso tudo, inclusive, tá, gente, que eu coloco aqui, isso já observado do ponto de vista clínico, tá? Então, é importante destacar, porque muitas das vezes é negligenciado, né? Tanto é que muitas pessoas nem conhecem necessariamente esses parasitos, tá bom? Então, chama... Oi, diga! Oi, Felipe! Pode falar. Aqui, deixa eu te falar, só para... É uma dúvida. No caso, a mulher seria um reservatório ou não? Não, a gente não utiliza essa terminologia, não, Felipe. Embora é inquestionável que nós tenhamos uma quantidade em nós, né? Eu acho até que poderia ser utilizada essa terminologia, embora, sinceramente, ela não é usual. Mas nós somos, uma vez positivas, o nosso organismo, de fato, propicia condições para o parasito se desenvolver mais, em detrimento, por exemplo, do homem, né? Mas não... Pode falar? No caso do homem, se ele não tratar, não tiver nenhum tipo de relação assim, o parasita acaba morrendo, né? Você falou isso, acho. Pode. Ou eu tô errado?
Não, possa ser que acabe sendo autorresolutivo, né? Em função de que, de uma maneira geral, o ambiente masculino, pela acidez, porque o parasita ele é vulnerável a esses ambientes, ao meio. Inclusive, o que favorece, né, aos rapazes normalmente terem menos manifestações clínicas. Às vezes também o indivíduo do sexo masculino possa vir a ter e nem sabe, né? Às vezes ele tem e nem sabe, enfim, que existem tantos detalhes, né, no que envolve esse aspecto sexual. Eventualmente a parceira possa ter e fica com receio de falar, enfim, é uma soma aqui de fatores que possam estar correlacionados. O fato é que, uma vez positivo, identificado, o ideal é que os indivíduos envolvidos se tratem, né? Mas também a gente sabe que hoje em dia a característica, né, do ato sexual, ele não restringe às vezes só aquele parceiro fixo, né? O que, obviamente, às vezes isso faz com que o processo seja mais difícil de diagnóstico, de identificação, de chegar e falar, né? Então, acaba também podendo ter uma contribuição. O fato é que, nesse sentido, sempre levando em consideração que sexo tem que ser protegido, né? Porque aqui é uma situação do tricomonas vaginalis. Agora, diante do sexo desprotegido, imagine o tanto de outras doenças dos quais não estaremos vulneráveis, né? Então, isso, a gente tem que chamar atenção porque é a realidade. Hoje em dia, nem sempre, às vezes, os parceiros vão ter essa possibilidade de encontrar, de falar, e às vezes ficam até com receio, né? Enfim, mas tudo isso tem que ser levado em consideração. Bem, mais alguma pergunta? Podem perguntar, podem ficar à vontade. Obrigado, Lu. De nada, Felipe. Aqui, como eu falei com vocês, o diagnóstico, né? Coleta laboratorial, embora a queixa clínica ela possa ser sugestiva, e é interessante que aqui a queixa clínica, e juntamente, inclusive, ali com a observação do ambiente, né? Verificar o corrimento, o odor, enfim, o conjunto, ele é muito sugestivo. Mas, como eu falei com vocês, aqui, né? O diagnóstico ele tem que ser laboratorial e colhido de preferência no ambiente laboratorial, tá? Os machos, através do processo de masturbação, como eu falei com vocês, tá? E aqui a gente fala principalmente pela manhã sem urinar, porque se a gente imaginar um indivíduo do sexo masculino, o jato de urina, ele tende a diminuir, às vezes, a presença do parasito ali, né? Do ponto de vista até numérico. Por quê? O próprio jato já faz, entre aspas, uma limpeza no local. Então, você teria mais chances, nesse caso, de se fizer um exame posteriormente, de dar, às vezes, um falso negativo em função disso, tá? Nas mulheres, como eu falei anteriormente, se preconiza que seja realmente também colhido em laboratório, mas que a mulher vá sem higiene íntima, né? Higiene pessoal, que aí seja colhido, o técnico vai colher o material para análise e que a mulher vá sem higiene pessoal. O que já é constrangedor, né? Naturalmente. Vocês imaginem numa situação em que há o aumento, né, da secreção, há um odor fétido e ainda aí nessa circunstância sem higiene, né? Então, por isso que eu comentei com vocês, não é nada doloroso, nada difícil, mas o grande detalhe é ali o tanto que é invasivo, né? Que normalmente os indivíduos realmente não gostam desse tipo de exame. Susceptível à desidratação, justamente por isso que, de uma maneira geral, normalmente eles pedem para que os indivíduos possam ir ao ambiente laboratorial, tá bom? Ação, isolamento do parasita e identificação dele. Mais uma vez, tecnidazol, tinidazol, metronidazol, que são os medicamentos clássicos para esses protozoários.
tá? As gestantes têm que ter cuidado, porque como, né, a gente sempre fala, mulher gestante, em termos de medicamento, tem que ser muito cuidadoso, porque são medicamentos que possam conferir efeito, né, colateral e, inclusive, poder comprometer o desenvolvimento do feto, tá? Mais alguma pergunta em relação a tricomonas vaginais? Tranquilo. Então, tá. Então, nós vamos agora para a nossa, né, famosa malária. A malária. Gente, é triste imaginar que, para vocês terem uma ideia, a malária é uma doença protozoária que, em números absolutos, ela mata mais que HIV no mundo. Chama a atenção de vocês porque ela é uma doença, né, causada por protozoário, inclusive várias espécies aqui, eu vou chamar a atenção de vocês, e que mata, né? Lógico, está associada a algumas condições básicas, né? A transmissão ativa dela é mais restrita a determinadas regiões, de fato mas ao mesmo tempo é indiscutível, né, que deveria ser mais falado, deveria ser mais instruído, dado maior número de atenção. Só para vocês terem uma ideia, que no Brasil tem sido inclusive crescente o número de indivíduos positivos para malária, tá? Sem falar, logicamente, da questão da malária na África, né? O tanto que ela não compromete, o tanto que ela não mata. Então, é uma doença protozoária extremamente séria, severa e que, enfim, né? Mais uma vez a parasitologia aí deveria ser, né, levada um pouco mais em consideração. Existem, né, dentro da parasitologia, grande parte de doenças negligenciadas, né? Que acomete, às vezes, muito uma gama de população mais simples, e muitas das vezes vão deixando a coisa acontecer sem os devidos cuidados. Bem, aqui o agente etiológico até coloco como plasmódio, né? Plasmódio SP, porque existem várias espécies e eu vou identificar aqui a vocês, citar a vocês aquelas espécies prevalentes aqui no Brasil, tá? Aqui em termos de imagem eu chamo a atenção de vocês, porque o que é clássico na malária é que o plasmódio, ele tem, né, no ciclo biológico, as diferentes fases, mas particularmente é no ciclo que nós denominamos eritrocítico, né, que é aquele ciclo que ocorre dentro das hemácias ou eritrócitos, e que aí, inclusive, vai destruir essas hemácias e, logicamente, comprometer muito o organismo desse indivíduo, tá? Então, aqui, só para a gente entender, a representação de uma hemácia normal e aqui a presença das hemácias infectadas, tá? Inclusive, com consequente destruição dessas células. Bem, como eu falei com vocês, nós temos Plasmodium falciparum, que é a principal espécie que tende a levar a óbito, tá? Plasmodium malariae e Plasmodium vivax, tá? Essas 3 espécies são presentes aqui no Brasil, tá? São a malária de uma maneira geral. Reparem aqui, eu coloquei para vocês a distribuição dela no mundo. Como eu disse, ela é restrita em alguns pontos, né? De uma maneira específica, inclusive chamando a atenção da grande prevalência dela no continente africano. Tá? Aqui no Brasil e também na América do Sul e Central, mas particularmente aqui no país, principalmente na região da Amazônia, tá? Região norte do nosso país, que são principalmente uma transmissão ativa. Vocês já devem ter ouvido falar, às vezes existe sim algumas transmissões esporádicas e pontuais que às vezes possa ocorrer aqui em Minas Gerais, em algumas marcas específicas, né? Mas isso para e não se estende, tá bom? Classicamente, a presença do parasito e do inseto vetor, né, que é o anofelino, é clássico e está presente na região norte do país, tá? Para vocês terem uma ideia, 2,4 bilhões de pessoas
corresponde a cerca de 40% da população mundial, vive em risco, né, da transmissão ativa dessa doença, tá? 1 milhão morre em consequência da malária, e no Brasil, como eu falei, a região da Amazônia é a área mais afetada, tá bom? Não significa que malária necessariamente mata, né? Como eu falei anteriormente, normalmente os casos que tendem a levar a óbito ocorrem por plasmódio falciparum. E ao mesmo tempo também não significa que, se for falciparum, obrigatoriamente também levar a óbito. Não é isso. Até mesmo porque a gente sempre tem que chamar a atenção que nós somos um somatório de vários fatores, não só do agente, mas como o estado nutricional do indivíduo, característica, como o Pedro falou hoje, estado imunológico, né? Então, tem uma série de circunstâncias que podem favorecer o indivíduo evoluir de uma maneira positiva ou, às vezes, até mesmo para óbito, né? Independente até mesmo da espécie. Diga, alguém quer perguntar? Pode. Oi, Thaís. O parasita só sobrevive em região tropical? Sim, ele é clássico de ambientes quentes, exatamente. Tá? Exatamente. Isso colabora, até mesmo porque, como a transmissão dessa doença, ela está vinculada à presença do inseto, né? Nós sabemos que essa característica de temperatura, umidade, ele favorece muito o desenvolvimento dos insetos também, tá? Então, isso caminha junto. Diga, Felipe. O que leva também sobre saneamento básico, no caso da malária, é que eu li algumas coisas sobre isso e fiquei em dúvida. Sim, Felipe, leva no sentido de que, a partir do momento que a questão de saneamento básico, infraestrutura de uma maneira geral, a característica de Desculpa, deixa eu posso formular, eu queria saber se a causa dela, em todos os países, no caso, a maioria, seria por causa disso ou não? Não. Saneamento básico, essa relação direta, não. Não, porque ela está muito associada, tanto se você observar, aqui no país, né, a transmissão clássica dela é na região da Amazônia, mas não porque lá é onde tem, lá realmente também tem uma baixa infraestrutura, mas se fosse observar só sob essa ótica, o Nordeste também tem, aqui em Minas, não precisa ir longe não, aqui em Minas, quantas áreas, né, nós temos ali uma carência muito grande. Então, de uma maneira direta, falar que existe essa correlação direta, eu acho que não significaria dessa forma, não. São vias indiretas. Por quê? Porque, quer queira ou não, quando você não tem uma boa infraestrutura, você às vezes cria possibilidades maiores de desenvolvimento de insetos. Mas esse inseto aqui, inclusive, ele está muito associado também a matas. Tanto por exemplo, bromélias, locais onde tem ali, chove muito, tem pequenos recipientes, né? Onde tem ali acúmulo de água, enfim. Então, são situações que vêm colaborar, sim, não podemos tirar, mas eu não considero que seja o fator preponderante, tá? Bem, tá bom, obrigado. Aqui, chamando a atenção de vocês, como eu tinha falado, falciparum, malária e vivax tem essa correlação em termos de espécies aqui no país, mas nós temos uma quarta espécie, que é o vale, que essa espécie não está presente aqui no nosso país, tá? Não tem aqui a transmissão ativa dela. Como eu falei com vocês, olhem só, né? Na região da Amazônia Legal, que é classicamente a principal região de transmissão, e aqui colocando para vocês, de uma maneira geral, o agente etiológico mais prevalente é o Plasmodium vivax, tá? Depois nós também temos o falciparum e a malária, como falei anteriormente.
E eles, inclusive, eles são correlacionados, aqui pra gente, na hora que a gente fala assim, nomes populares, dá a sensação de não ser tão popular, porque nós não vivemos nessa área. Mas nesses ambientes, eles reconhecem, né, a malária como impaludismo, febre parús, cesão, maleita, ou falam que é a terçã benigna, terçã maligna ou quartã benigna, tá? Inclusive, essa terminologia de ser benigno ou maligno tem a ver com prognóstico de óbito ou não. Reparem vocês que o falcíparo é a única espécie que é considerada como maligna, tá? E o fato de ser terção, como é o Vivax e o falcíparo, tem a ver com o ciclo eritrocítico, ou seja, dentro de 3 dias ou dentro de 4 dias que vai ter o ciclo eritrocítico. Então, por isso que eles fazem essa caracterização de terção ou quartã, tá? Bem, aqui, o ciclo da malária, de uma maneira geral, é o ciclo, às vezes, os alunos, né? Mais chama atenção, porque realmente existem, né? Várias formas possíveis do parasito dentro da hemácia, mas chama a atenção de vocês aqui, por exemplo, características básicas de um ciclo biológico da malária. Primeiro, é um ciclo heteroxêmico, né? O que vem a ser isso? Presença de 2 hospedeiros obrigatoriamente. Né, no caso, o ser humano, o indivíduo, o hospedeiro vertebrado, e aqui no caso, o hospedeiro invertebrado, que é o inseto Anopheles, tá? Inclusive, essa linha aqui, ela separa justamente no plano superior o ciclo que ocorre no humano. Aqui embaixo, o ciclo que ocorre no inseto. Bem, reparem que, como todo ciclo, né, eu posso iniciar, o importante é iniciar e finalizar onde eu comecei, mas eu vou aqui imaginar que esse indivíduo está recebendo uma picada infectante, né, de um anofelino, e que na hora dessa picada, o inseto ele acaba inoculando, juntamente ali com o material, a saliva, né, o material dele, ele acaba liberando o esporozoito, que é a forma infectante do parasito, tá? Aí esses esporozoitos, eles têm uma grande afinidade pelos hepatócitos, pelas células do fígado. Para vocês terem uma ideia, eles já verificaram cerca de 30 minutos é o suficiente para os parasitos já estarem alojados nas células do fígado. E aqui eles vão evoluir, né? Eles vão se transformar. Inclusive, alguns vão permanecer aqui sob a forma de hipnozoito. Depois eu volto nele, tá? Bem, esses que forem no formato de hipnozoito vão permanecer nas células do fígado. Mas a grande parcela dos parasitos, eles vão transformar-se em merozoítos. E essa forma de merozoíto é uma forma que tem uma grande avidez por hemácia. Lembrando que o fígado é um órgão altamente vascularizado, né? Com a grande quantidade de sangue circulante ali, então não vai faltar oportunidade para esse merozoíto, que tem essa afinidade tão grande, né, por hemácias, poder entrar dentro de uma hemácia. Ele acaba parasitando a hemácia. E aqui nós temos o ciclo que nós denominamos ciclo eritrocítico, que de fato é o ciclo que promove as manifestações clínicas da malária, tá? Bem, ele vai transformar-se, ele vai, na verdade, se diferenciar em esquizoides, vai se transformar em novos merozoítas, inclusive novos merozoítos com possibilidade de atingir outras hemácias, e além também de poderem se transformar nos microgametócitos. Esses microgametócitos são microgametas, né? Que uma vez, se a gente imaginar que esse indivíduo vive numa área endêmica, que nesse indivíduo ele vive numa área em que tem abundância de insetos, né? Anofelinos picando. Se agora um novo inseto, um anofelino, vier a picar, né? Querendo o repasse sanguíneo desse indivíduo, e ele fizer ingesta, porque na hora da ingesta do sangue vem tudo, inclusive hemácias parasitadas. E aí, esses microgametócitos
vão continuar o ciclo biológico, mas agora dentro do organismo do inseto. Os microgametócitos vão transformar-se em microgametas e macrogametas. Microgametas seriam aquela representação masculina e os macrogametas, representação feminina. E esses dois gametas, eles vão se unir, promovendo o que a gente denomina de fertilização, e esse encontro desses gametas forma o que a gente denomina de ocineto. E ele vai se desenvolver no intestino médio do anófeles. Reparem vocês que é isso que o autor está mostrando aqui para gente, ó. Ele penetra na célula do intestino médio do inseto e aqui ele vai sofrer um processo de divisão celular, né? Por um processo que nós denominamos de esporogonia. E ele vai dar origem aos esporozoítos. Esses esporozoítos vão sair desse ambiente, né? Já está no ambiente do intestino médio e vai se dirigir agora para a região anterior do inseto. Mais precisamente, para vocês terem uma ideia, esse desenho aqui está representando a glândula salivar do inseto. E esses esporozoítos vão ficar aqui. Inclusive, eles possam prejudicar o aparelho bucal do inseto. E aí, quando esse inseto vier a ter um novo repasto sanguíneo, ele agora tem plenas condições de poder transmitir esses esporozoítos ao novo hospedeiro. E aí nós temos essa situação cíclica. O que eu chamo a atenção de vocês? O fato do ciclo eritrocítico, porque essa fase é a fase que, de fato, gera prejuízos, mal-estar. Na hora que eu falei aqui, ó, no passado, terçã ou quartã, é justamente referente a essa fase. No terçã, são a cada 3 dias, nós temos uma grande liberação de hemácias que vão, na verdade, morrer no ciclo. Então, o indivíduo acaba tendo a sintomatologia. E no caso do quartão, vai ser a cada 4 dias, tá? Uma outra coisa, só para a gente não esquecer. Lembram que eu falei que existem, né, esporozoítos que entraram no hepatócito e que poderiam ficar aqui guardadinhos na forma de hipnozoítos. E que por que isso é importante? Porque já foi também observado na literatura, vocês imaginem, eu vou viajar, vou fazer turismo lá na Amazônia, vou ficar lá 2, 3 meses, vou adquirir malária, volto para minha cidade natal, onde não é endêmica, trato, sou tida teoricamente como curada, e falo, não, gente, passei muito mal, foi péssimo, não vou voltar tão cedo, né, para o local onde eventualmente eu adquiri essa doença. Só que eu permaneço aqui. Mas, de repente, daqui a 1 ano, eu começo a ter novas manifestações clínicas plausíveis, semelhantes àquela que eu tive quando eu fui diagnosticada com malária. O que significa isso? Recidiva. Aquele indivíduo, de repente, ele pôde, de fato, né, voltar a ter novamente a malária. Então, como foi que eles justificam esses casos? Eles verificaram que existem alguns parasitos que possam ficar latentes. Ou seja, eles ficam ali no fígado, dentro do hepatócito, não vão promover, não vão, a princípio, né? Ficam simplesmente paradinhos lá. Por isso que eles são denominados de hipnozoítas. Eles até utilizam essa terminologia semelhante à hipnose, uma coisa paradinha, né? Uma coisa quieta. Bem, o fato é que eles depois, principalmente às vezes promovido por alguma alteração corporal, uma alteração do sistema imunológico, enfim, eles podem, como se eles acordassem dessa fase, né, latente, e podem começar o ciclo todo novamente. Então, isso é interessante porque ajuda a justificar
aqueles casos, né, de malária de indivíduos, né, que já tiveram no passado, mas que não tiveram contato novamente com a área. Então, eles verificaram essa possibilidade, que é muito característico, né? Existem alguns fatores que eles são mais particulares, mais característicos de uma ou outra manifestação clínica, como é o caso aqui na malária, essa possibilidade. Bem, aqui, como eu falei com vocês, esses fatores. É um ciclo heteroxênico, presença do inseto anófeles, né, que é o anofelino, obrigatório, né, que é o que justifica essa transmissão ativa nessas regiões. Como eu falei com vocês, o Plasmodium falciparum é o principal responsável pelos casos de óbito, até mesmo porque essa espécie, ela também tem avidez por células do sistema nervoso. Então, é justamente isso que tende a gerar, né, nesses pacientes, a possibilidade de coma e óbito, tá? A gente sempre fala que existe, né, a sintomatologia da malária, é uma sintomatologia bem clássica, que é o que a gente fala do acesso malário. O que vem a ser isso? Calafrios, suor, calor. Aí você fala, mas isso, manifestação clínica? Sim. Para vocês terem uma ideia, quem já sofreu por malária, fala que de repente ele tem, parece que é um calor absurdo, aí de repente ele começa a sentir um frio descabido, que nada, por mais roupa que jogue, que coloque ali para ele sente essa dificuldade, né? Um frio intenso. Então, isso atrapalha muito o organismo. Então, gera um mal-estar muito grande, essa oscilação, né? E ela tem justamente a ver com a fase eritrocítica, tá? Que é clássica, por isso que os indivíduos denominam de terção quartão. Chama aqui a atenção de vocês o período de incubação. Olhem que o Plasmodium malariae, ele possa ficar incubado até cerca de 40 dias. Então, se a gente for imaginar um indivíduo que é um turista, né, que foi uma região endêmica e voltou, ele possa adquirir, possa adquirir o Plasmodium na fase final da viagem dele, voltar para sua cidade natal, começar a ter manifestações clínicas depois de 30, 40 dias, e às vezes ele até já esqueceu um pouco que já tinha viajado. Esse fator parece bobo, mas não é não, porque como a gente sabe que quanto mais precoce tem um diagnóstico e inicia-se o tratamento, melhor, né? E como às vezes a pessoa mora numa região que não é endêmica, nem sempre as pessoas ali de início vão se atentar necessariamente para essa possibilidade, né? Então isso é importante a gente destacar. A sintomatologia, aquele mal-estar generalizado, que na verdade não é característico exclusivo de doença nenhuma, né? Cefaleia, cansaço e alteração, inclusive, muscular, tá? E, classicamente, aí esse acesso malárico. Por que clássico? Justamente pelo intervalo de tempo. Porque é uma manifestação clínica que vai ocorrer. E aí, destaco a vocês, que eles relatam muito isso. O indivíduo, de repente, está péssimo hoje. Aí, amanhã, ele já voltou ao seu padrão de normalidade. Então, é uma oscilação de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias de uma maneira muito pontual. É lógico que isso a gente fala para quem tem a malária clássica, tá? Quem mora na região endêmica registra às vezes 10, 15 casos de malária. Aí é lógico que com o passar do tempo, isso que eu estou falando que seja mais clássico, isso vai se perdendo, né? No sentido de que as manifestações clínicas tendem a ficar mais brandas, e mesmo porque entra no fator que eu vou chamar a atenção de vocês daqui a pouco, a característica de imunologia, né? Sistema imunológico, e existe aqui na malária, que é outro fator interessante de ser relembrado também, né? Daqui a pouco tem uma imagem, eu exploro isso mais. Aqui, chamando a atenção de vocês, né? Da característica já falada anteriormente, em termos dos intervalos de tempo, tá?
a partir do momento, como eu acabei de dizer, que os indivíduos da área endêmica, eles tendem a ter essa periodicidade, né? Acaba não sendo tão contundente e ele passa a ter um mal-estar mais generalizado e que dura, né? Sem esses intervalos tão regulares. Mas isso daqui é clássico para quem está tendo a primeira malária, tá? Ele é mais, porque aí ele é mais fidedigna essa sintomatologia. Associado, né, como eu falei com vocês, inclusive prejuízos musculares e prejuízos ao organismo como um todo, tá? Alteração do sistema nervoso central, com característica de cefaleia, no caso específico, inclusive de falcíparo, lembrando da possibilidade do indivíduo evadir para um estado de coma, né? Inclusive é isso que sugere mais casos de óbito, porque às vezes existe um agravamento, alteração até mesmo do sistema respiratório, digestório, enfim, causa um mal-estar até mesmo em função. Se a gente imaginar que eu estou tendo perda de hemácias, vai me dar fadiga, cansaço, esse problema respiratório em função às hemácias são as transportadoras de oxigênio, então acaba isso podendo generalizar várias queixas clínicas, né? Aqui eu chamei a atenção de vocês da patogenia, inclusive do ciclo eritrocítico, para tudo isso que nós estamos falando, né? A caracterização da morte das hemácias, enfim, tá aqui registrado, mas eu acho que isso é importante que a gente fale a todo momento, né? E principalmente essa contextualização. Reparem que eu sempre tenho, eu gosto que vocês contextualizem, verifique, por exemplo, ciclo biológico em relação à queixa, né? Isso ajuda a gente, inclusive, a entender. Esse daqui é uma imagem, olha, de microscopia eletrônica de varredura. É o intestino de um anão felino, né? E aqui a presença do plasmódio no intestino desses insetos, tá? Coloca aqui para vocês, inclusive, um artigo científico, do qual ele fala, né, que a malária, ele matava nessa época de cerca de 300 a 500 milhões de pessoas em todo o mundo, que afetava cerca de 300 a 500 milhões de pessoas em todo o mundo, causando cerca de 2,5 milhões de mortes. E que ela, por ano, né, do ponto de vista numérico, causava mais mortes do que necessariamente HIV. O diagnóstico, logicamente, é a observação do parasito. E aqui, no caso específico, esfregaço de sangue, né? Que é o mais clássico, porque o parasito será circulante, estará parasitando hemácias. Chama a atenção de vocês de que é importante, inclusive, a identificação do parasito. Ou seja, não basta dizer que é malária, mas é falcíparo, plasmódio malariae, plasmódio vivax, né? Por quê? Porque, inclusive, em função, principalmente do plasmódio falcíparo, para poder, né, esse prognóstico de poder evoluir para uma situação mais crítica, né? Eu coloco aqui para vocês, inclusive nos casos onde eles vão para essas regiões e vão fazer o apanhado, né, epidemiológico dos indivíduos positivos ou não, eles fazem a coleta do material, né, para o diagnóstico, ali, inclusive, gota espessa, que é realmente a própria terminologia sugestiva, né? Uma grande gota ali, bem espessa, grande quantidade de sangue, do qual eles vão avaliar posteriormente esse material, tá? Porque aí ele fixa, ele cora e verifica se as hemácias estão parasitadas. Aqui foi como eu falei com vocês, um aspecto interessante da malária é o que ela pode promover de imunidade, né? Aqui no Brasil, nós temos uma pequena historinha da malária. Na década de 70, eles fizeram um trabalho, né, no sentido de incentivar que os indivíduos do sexo masculino fossem para a região norte do país para ajudar ali a aumentar a população daquela região, a gerar, né, gente, agora me fugiu. Enfim, dá ali início uma população
mais promissora, com mais trabalhadores, progresso de uma maneira geral. E aí eles tiravam os indivíduos do sexo masculino aqui, naturalmente das regiões sul e sudeste, faziam programas de incentivo para que eles fossem trabalhar lá. Inicialmente, inclusive, foram principalmente os homens, depois eles inclusive levaram suas esposas, suas famílias que continuavam a residir aqui. Por que dessa história? Porque esses indivíduos, ao chegar numa região que tem a transmissão ativa do plasmódio, eles começaram a ter, né, uma sintomatologia mais severa, um quadro clínico mais intenso, sofrer mais diante deste protozoário, né? E por quê? Porque eles estavam tendo contato pela primeira vez. Bem, o fato é que grande parte desses indivíduos permaneceram e começaram a residir nesse ambiente. Então, ao longo do tempo, eles têm a tendência a serem picados, né? Continuamente, a terem outros episódios de malária. E como eu falei com vocês, a tendência é que a cada episódio de malária, o indivíduo venha a ter uma sintomatologia mais branda, né? Bem, isso significa, isso tem a ver justamente com esse apanhado da imunidade que é conferida, que eles verificam que é conferida por esses indivíduos. Mas tem um fator que eu acho muito interessante. Vocês imaginem, esse indivíduo que ficou lá 1, 2 décadas, construiu família, enfim, mas de repente chega uma determinada hora e fala assim, não, agora eu estou morrendo de saudade, vou voltar para minha terra natal e vem para cá. Ou vou passar um tempo na minha terra natal, depois eu volto. Bem, o fato é que existiram situações assim de indivíduos, né, que voltaram para áreas ou que mudaram para regiões que não têm a transmissão, ficaram aqui um tempo, né? E depois regressaram para a região de transmissão. Eles verificaram que esses indivíduos, ao retornar para a área endêmica, depois de um bom período ausente, eles começavam a ter manifestações clínicas também mais pontuais. Moral da história, o que eles acham? Que o fato do indivíduo morar ali naquela região, o fato dele estar sendo picado, né, mais frequentemente, o organismo dele é como se o organismo dele fosse ali incentivado de uma maneira mais frequente a adquirir anticorpos, né, em função desse micro-organismo, tá? E na hora que ele sai, depois que ele deixa de ser estimulado, né, passando um período fora, ele eventualmente vai perdendo essa proteção, tá? Então são fatores interessantes, fatores que na verdade não significa que necessariamente o indivíduo vai ter ou vai ter de uma maneira intensa, mas por outro lado é algo, né, que se fala muito do que a gente denomina essa historinha da malária, principalmente dentro desse contexto do Brasil, tá? E em termos de tratamento, eles inclusive, né, fazem e são medicamentos com intenso efeito colateral, tá? Inclusive já com a característica de resistência. Mais uma vez, medicamentos que devam ser prescritos e terem ingesta exclusivamente, né, com a prescrição médica, e chamando a atenção de vocês que, até de uma maneira específica para a Plasmodium falciparum, essa espécie ela está sendo mais resistente aos medicamentos, o que é péssimo, porque já é a espécie que mais, em termos de prognóstico, mais sugestiva a levar a óbito, e é a que tem se mostrado, não significa que obrigatoriamente vai ter essa resistência, mas alguns indivíduos, logicamente, apresentando essa resistência. Existem aí a possibilidade de se mudar, né, ou de conjugar medicamentos na tentativa de ter um tratamento eficaz. Mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa?
chamar a atenção aqui. Não? Não, tá tranquilo. Não. Ok, Júlia. Tá, Tainara, ok. Então, agora eu vou apresentar a vocês. Até chama atenção, porque na maioria das vezes, né, dentro ali da nossa parasitologia formal, a gente normalmente não fala sobre essa espécie de protozoário, que é a Naegleria fowleri, tá? Então, eu acho que talvez possa ser, às vezes, a primeira vez que vocês venham ouvir falar sobre essa espécie, tá? Eu coloco para vocês, porque eu obedeço aqui o nosso livro institucional, e até chamando a atenção, né, para vocês acompanharem, para vocês estudarem ali pelo livro, né, lembrando em relação à prova e tudo, então é muito importante. Então, eu vou apresentar a vocês. Ela causa uma meningoencefalite, tá? Vou mostrar aqui para vocês, olhem só, tá? Biologicamente, elas são bonitas, né, gente? Biologicamente, sim, né? É um outro protozoário, né? Ela é uma ameba, né? E da qual a gente coloca aqui, ela causa, que tem a presença, né, do flagelo, da estrutura flagelar, ela acomete o sistema nervoso central. Tá? Então, isso que gera, né, inclusive a grande possibilidade dela e os grandes prejuízos, inclusive clínicos, tá? Ela promove o que a gente denomina meningoencefalite amebiana primária. E o agente etiológico, como eu falei anteriormente, a Naegleria fowleri, tá? Bem, a via, né, de transmissão é justamente ali, está associada ao ambiente de água, porque ela está ali presente, né, de vida livre, presente na água. E aí o indivíduo entra em contato e principalmente porque a maneira dela entrar no nosso organismo é através da região nasal, tá? Porque aí ela consegue manter-se, tá? Ah, mas e se eu fizer ingesta? Ok, o grande detalhe é que para ela manter-se no nosso organismo, ela acaba que precisa de entrar na região nasal, ou seja, ser inalada, porque aí ela vai atingir o ambiente respiratório e a partir daí, né, alcançando vasos sanguíneos, atinge a região cerebral, tá? Podendo também atingir a região cerebral. Então, ela tem como forma clássica a forma de clefozoito e a forma de cisto, tá? E como eu falei com vocês, associado a esse aspecto. Ela não é necessariamente muito prevalente, mas ao mesmo tempo, a sintomatologia dela, que é tão abrupta, por isso que é importante também destacá-la, tá? Ela atua, como eu falei com vocês, no tecido nasal e a partir dali ela atinge vasos sanguíneos, podendo atuar, né, e se direcionar, porque é isso que ela faz, principalmente para a região do sistema nervoso central. Ela pode acometer as nossas meninges, só relembrando vocês que são aqueles folhetos, né, que envolvem o sistema nervoso central. Aqui a gente está diante do cérebro, aqui cerebelo, né? E só relembrando, a meninge ela envolve todo esse ambiente. E aí ela começa, logicamente, a promover processos inflamatórios nessa área. A pessoa começa com sintomatologia, né? Com cefaleia, a gente até fala náuseas e vômitos, porque relaciona-se a um desconforto, tá? O fato é que aí o que às vezes começa a direcionar para algo mais sério é porque a pessoa começa a ter a dificuldade, inclusive, de encostar o queixo, né, a região torácica. Então, aquela característica, inclusive, quando o indivíduo tem meningite, né, que as pessoas ficam tão atentas em relação a isso. Por quê? Porque começa, já que ela está enrijecendo, já que ela está promovendo um processo inflamatório nas meninges, e a meninge ela envolve sistema nervoso, né, central e medula espinal, então ela começa a promover esse enrijecimento da região da nuca, tá? E associado, logicamente, a um processo inflamatório, aí vem as características de dor, de febre, né?
Então, nesse conjunto. É importante destacar o cuidado que se deva ter, né, com os ambientes de água parada, principalmente essa questão de piscina, né? Todos aqueles ambientes onde, porventura, os indivíduos entram em contato, estão ali, né, podendo mergulhar, enfim, é um ambiente, é um universo do qual precisa ser cuidado, precisa ter tratamento adequado, porque senão ele acaba sendo um cenário propício ao desenvolvimento da negléria, né? E aí a pessoa não percebe, enfim. Então, é uma situação possível de ser observada, né? Logicamente, tratamento medicamentoso. O que aqui tem que ter muito cuidado, até tem uma variação em termos medicamentosa, porque muitas das vezes vão se tratar não só o parasito, mas ali também confere cuidado em relação ao que já está promovendo de danos ao organismo do indivíduo, né? Que tem que ser avaliado, tem que ser acompanhado, tá? Bem, e aqui então, chama a atenção de vocês, nós finalizamos em relação a esses protozoários, tá? Semana que vem a gente vai tratar das doenças bacterianas e para depois a gente passar, né, inclusive na unidade 4, tem uma partezinha lá que eu já tratei com vocês dentro de um contexto também anteriormente, porque eu falei assim, vou para a gente poder adiantar naquela primeira etapa, tá? Para a gente poder cumprir o nosso cronograma. Peço a vocês, por gentileza, não deixem de estudar ali, lembrando, né, que nós vamos nos aproximar daqui a pouco para a época de provas, enfim, façam as atividades, igual perguntaram no início, né? Todas as minhas atividades, elas estão com data padrão. A entrega no dia ao máximo até o dia 25 de maio, tá? No caso aqui de vocês, são 2 estudos dirigidos. Eu até falei com vocês, o estudo dirigido da unidade 3, ele está maior, porque como envolvem doenças fúngicas, virais, bacterianas, protozoários, então, eu acabei perguntando um pouquinho de cada para vocês estudarem e diminuir na unidade 4, tá? Que na unidade 4 a gente, inclusive, fala sobre microbiota normal, enfim, tem um assunto lá do qual a gente já está mais familiarizado, tá bom? Então, não deixem de fazer, por favor, para vocês entregarem. Quem acho até que de vocês já recebi. Tá? Já até recebi atividade, tem gente que já está me mandando. Podem fazer, podem me mandar, não deixem para a última hora, que é uma boa oportunidade de vocês estudarem. Não deixem de fazer também as atividades ali no AVA, né? Enfim, tudo isso para vocês terem toda aquela pontuação e para a gente poder trabalhar e vocês estudarem, tá bom? No mais, eu me coloco à disposição. Caso tenha alguma pergunta a fazer, fiquem à vontade. Pessoal caladinho, meu Deus. Então, pelo menos, só para me ouvir a voz de vocês, me dá um tchau, então. Tchau. Felipe, tchau, fica com Deus. Tchau, Lu. Com Deus, Lu, boa noite. Tchau. Deus, boa noite. Fiquem com Deus, gente. Tchauzinho, Lu. Tchau, Pedro. Tchau, Ana. Tchau. Para dar tchau, vocês dão um tchau com um ânimo. Meu pai do céu. Beijo, gente. Saudade de vocês. Estudem, hein? Pode deixar. Beijo. Tchau.